Agora você ouve o Novo Show com André Rodini, aqui na Rádio CNN, a rádio da família. Bom dia! Tá todo mundo com dificuldade para sair das cobertas hoje, hein? Olha, o sol começou tímido e um pouquinho mais cedo, enquanto eu vim aqui pra rádio, eu me deparei com uma paisagem londrina. Muita neblina na cidade, né? Mostrando que realmente hoje está convidativo para ficarmos no aconchego da cama. Mas a gente que não para quieto já começa logo cedo. Olha, chacoalha o velho aí, tira ele da cama, vai fazer café que o dia já começou. E eu quero fazer uma pergunta para você que nos ouve. É o seguinte, você paga algumas parcelas todos os meses? Assim, parcela de funerária, parcela de conta de luz, de conta de água. Já comprou algum móvel parcelado, carro parcelado, essas coisas? E se você tivesse uma parcela de R$233 mil por mês para pagar, você ia dormir tranquilo? Pois muito bem, uma família daqui do Brasil adquiriu na data de ontem a vaca mais cara do Brasil e recorde mundial. Sim, uma vaca Nelore foi vendida ontem no leilão da HRO por... Aliás, ela não foi toda vendida, apenas 33% da vaca foi vendida. 33% da vaca foi vendida pela bagatela de R$233 de parcela. E em quantas parcelas? 30 parcelas de 233 mil. Tá bom pra você ou não? Esse é o agronegócio que move o Brasil. E olha, vou dizer uma coisa. Quem comprou diz que pagou uma pechincha. Uma vaca avaliada em mais de 20 milhões de reais. Repito, 20 milhões de reais. Muito bem, olha, esse foi no leilão da HRO em Avaré. E você que entrou agora, vamos ver quem tá entrando aí. Carlos Machado Júnior, esse acorda cedo. Carlão, você compraria uma vaquinha por 20 milhões de reais? Muito bem, nós vamos para o nosso intervalo comercial, vamos faturar e já voltamos que hoje nós temos um convidado de altíssimo nível. Sobe mais um pouco a régua, a hora que estiver lá em cima, sobe um pouco mais, que daqui a pouco nós falaremos quem está aqui. E você que está nos ouvindo aí pela internet e quer ganhar um convite, um par de convites, para ir assistir o show do Rod Stewart, que acontecerá no dia 29 de setembro aqui em Ribeirão Preto, você deve ligar para o 3967-6000, o telefone mais famoso do Brasil, e só pela linha direta. Ó, telefone antigo, tem, como é que chama isso aqui? Tem linha, tudo. 3967-6000, o telefone mais famoso do Brasil, e vamos faturar. Quem ama seu pet, agora vai ficar mais tranquilo. Crematório Pet Prever. Um local onde você pode fazer uma despedida digna e uma fiel homenagem ao seu pet. Associe-se já e tenha vários benefícios ao plano Pet Prever. Condições especiais a partir de só R$ 6,99 por mês. Faça já seu plano. Seu pet merece essa despedida digna. Crematório Pet Prever. Avenida Saudade 630. Fone 3434.000. www.crematoriopetprever.com.br. Crematório Pet Prever, uma fiel homenagem. Prever Campos Elíseos. Assistência familiar, carinho, respeito e dedicação ao alcance de todos. Avenida Saudade 630. Fone 3434.000. Você está acompanhando o Novo Show com André Rodini. Opa, tá bom, vamos lá. Olha, o programa já começou e você já ouviu falar da Rádio Colorado em Ribeirão Preto? Rádio Colorado em Jardinópolis, alguém conhece? Alguém lembra disso? Não?
Vamos ver quem que entrou aí. Bom, eu tô enxergando pessimamente, porque eu acordo cedo, ontem ainda fui tomar um gorozinho lá na Toca do Urso, lá na Cervejaria Colorado, que a minha sobrinha vai casar. E a minha sobrinha vai casar hoje. E ela é gerente de desenvolvimento de produtos da Ambev, né? E aí, ontem, tal, a gente tava lá, vai ter um tour cervejeiro. Aí, tour cervejeiro, como é que é? Vamos todo mundo lá pra Toca do Urso, que nós vamos mostrar como é que faz cerveja, como é que é a produção de cerveja, tá. Aí, chegamos lá, tá, os parentes tudo lá, a jecada, né? Todo mundo lá de jeca lá, querendo tomar uma cerveja de graça, né? Beleza. E a Colorado, eu tenho uma história maravilhosa, que a Colorado outro dia eu conto. Mas aí, a gente tava lá e tal, e mostra aqui como é que faz o processo, onde que engarrafa, e lata, e barril, e não sei o quê. Aí, foi pra hora de tomar o gorozinho. Aí, por isso que eu tô com a vista meio embaçada agora, mas é só tomar um café, que ainda não tomei café hoje, daqui a pouco eu tomo café, rebate a cerveja e começa de novo, porque os eventos familiarísticos começam hoje à noite, lá em Barrinha. Essa minha sobrinha inventa cada moda, ela vai casar num negócio lá em Barrinha, na beira do rio, só pra matar os velhos de frio. Mas tá muito bem. Olha, então eu estava falando do que mesmo, caro amigo? Da rádio. Você conhece, então, a Rádio Colorado? Não, nunca ouviu falar, mas a cerveja Colorado você já tomou. Mas muito bem. Aí, você já ouviu falar, então, pelo menos, da rádio PRA7. PRA7 é uma das rádios AM mais famosas do Brasil. Na época, tinha concurso de rádio, o povo ia no calouro. Quem gosta de rádio sabe, lembra. Lembra ou não lembra? Se você lembra, liga aqui no 3967-6000, já concorre o ingresso e dá a sua opinião. E aí, hoje, eu me sinto um abençoado, um cheio de graça, para receber o nosso convidado aqui. Olha, o doutor Roberto Eck. Todos o conhecem muito pelo seu talento jurídico, né? Um dos maiores advogados aqui do Brasil, mas ele foi radialista. Bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia, meu caro. Eu estou honrado com o convite que você me fez para vir a este programa e, evidentemente, os elogios que você fez, eu não os mereço. Eu não sou mais tudo o que você disse. Estou lutando para melhorar. Portanto, eu estou muito agradecido pelas referências, mas os ouvintes sabem que as coisas não são assim. Ok? Mas sabe sim, sabe até mais. A grandeza do homem está em sua humildade e o reconhecimento que ainda tem muito para fazer pelos outros e por si mesmo na sua trajetória de evolução espiritual. Muito bem. Doutor Roberto, o senhor é natural de qual cidade, por gentileza? Eu sou ribeirão pretano da Vila Tibério, sou tiberiano. Tiberiano. Muito bem. O senhor estudou na Vila Tibério? Claro, no terceiro grupo escolar da Vila Tibério, que hoje tem o nome de Sinhá Junqueira. É aquele em frente à praça. Em frente à praça. Ali a gente fazia o primário, do primeiro ao quarto ano do primário. Hoje o nome é Sinhá Junqueira, mas ele é o terceiro grupo escolar de Ribeirão Preto. Muito bem. E era só o primário que fazia lá ou não? Só o primário. E depois, para onde que ia? Aí você iria para o ginásio. O ginásio, nós tínhamos em Ribeirão Preto apenas o ginásio do Estado, que é o Instituto de Educação Otoniel Mota. Para entrar no Otoniel Mota, naquela época, para a primeira série do ginásio, havia um exame de admissão, que seria uma espécie de vestibular. Muitos candidatos, poucas vagas. Era disputadíssimo. Só muito tempo depois é que foi criado o Colégio Santos Dumont, também lá na Vila Tibério, mas esse eu não fui aluno. Eu fui aluno do Otoniel Mota, na Rua Prudente de Moraes, um dos mais tradicionais estabelecimentos de ensino do Estado de São Paulo. Provavelmente do Brasil. Provavelmente. Porque do Otoniel Mota saíram as grandes cabeças naturais dessa cidade que ajudaram ao desenvolvimento. Meu tio foi diretor do Otoniel Mota, tio Jorge Rodine Luiz.
Mas já numa época já mais próxima aqui. Mais recente. Mais recente, muito bem. Se bem que o tio já faleceu faz 30 anos, né? Mas... Eu o conheci. Ah, conheceu o tio? Não como meu diretor, mas mais tarde, né? Eu o conheci. Muito bem. E aí, o senhor, na sua trajetória, terminou os estudos. O senhor já trabalhou na infância? Podia trabalhar na época? Como é que é o negócio? Não havia restrição. Eu comecei a trabalhar por volta de 16, 17 anos. O que o senhor fazia? Eu comecei a trabalhar numa emissora extinta, chamada Rádio Colorado. Essa emissora, ela tinha licença para operar na cidade de Jardinópolis, mas ela operava em Ribeirão Preto. O proprietário da emissora era um político chamado Salvador Salerno, que era ligado ao antigo PTB, de um grupo forte político aqui na região de Ribeirão Preto, que, aliás, esse grupo obteve a concessão anteriormente de uma das mais tradicionais emissoras locais, que é a 79. Nós chamávamos de ZYR79. Ela é a segunda emissora que surgiu em Ribeirão Preto. E ele, depois da 79, ele conseguiu a licença para essa Rádio Colorado operar em Jardinópolis, mas montou o estúdio em Ribeirão Preto. Aonde que era esse estúdio? Era na Rua General Osório, onde hoje seria o Stream Palace. E ali eu permaneci 2 ou 3 meses apenas. Dali fui para a saudosíssima PRA7. O senhor, então, quando permaneceu lá, foi só para afinar a voz, só para dar o talento no calo vocal, para deslanchar na PRA7, é isso? Na PRA7, eu iniciei como locutor. Devo ter feito locução por uns 3 meses. E, em seguida, fui para o departamento de jornalismo e lá permaneci até a minha saída em 1969, exercendo a função de repórter geral e especialmente repórter de política. Eu cobria a política de Ribeirão Preto e tive a feliz oportunidade de realizar um trabalho que sempre me gratificou. Tive a oportunidade de entrevistar grandes nomes da política, cobrir vários acontecimentos importantes, porque a PRA7, Rádio Clube de Ribeirão Preto, esse era o prefixo PRA7. Essa emissora era completa. Para os ouvintes mais jovens, a sede da PRA7 era na Rua Barão do Amazonas, número 35, esquina da Francisco Junqueira. Onde hoje é uma loja de tintas. Hoje é um estabelecimento comercial, naturalmente o prédio foi descaracterizado por fora, não é? Porque ali, para as pessoas que gostam de rádio e gostam de saber das coisas, eu posso dar um panorama rápido. Por favor. Aquele prédio, ele foi construído pelo saudoso senhor José da Silva Bueno, um dos pioneiros da radiofonia brasileira, para especialmente abrigar a PRA7. Ou seja, arquitetonicamente produzido para ser uma rádio. Tecnicamente construída, de tal sorte que a gente costumava brincar que lá era possível você falar de qualquer lugar de dentro do prédio. Vamos traduzir melhor isso. Nós tínhamos, no térreo, era a parte administrativa, contabilidade, tinha até uma copa tipo restaurante e a sala de diretoria. E a sala do departamento comercial. O que era o departamento comercial? É o departamento de vendas de publicidade, que era realizada, essas vendas eram realizadas pela equipe do departamento comercial. Ninguém vendia publicidade para a rádio. Quem vendia era o departamento comercial. Profissionais. Isso no térreo. No primeiro andar, havia 2 estúdios. O estúdio azul, assim chamado por razão óbvia, não é? Onde o espaço era tão grande que cabia um piano, havia um piano nesse estúdio para eventuais apresentações de algum artista ao vivo. Havia o estúdio central, que era um estúdio tipo cabine, destinado exclusivamente à locução comercial. O locutor comercial não falava no estúdio azul, falava no estúdio comercial, onde os anúncios, onde os interprogramas,
Quer dizer, entre um programa e outro, entravam as atrações, etc. e tal. E no meio, a central técnica, que era, naquela época, hoje não seria, não é? Imensa. A central técnica tinha uma mesa de som onde o operador trabalhava com 4 picapes profissionais imensas, 4 ou 5 gravadores tipo Ampex, com câmara de eco, né? E todos os sistemas de controle de som da emissora. Traduzindo, ali caía todo o som. Por quê? Havia mais o auditório, o famoso auditório multicolorido da PRA7, com capacidade de cerca de 300 lugares. O quê? Era praticamente um teatro lá. É, um teatro. Foi teatro durante um tempo, quando o Ribeirão Preto só não tinha ainda o municipal. E o rádio era gravado ao vivo com plateia, é isso? Não. Programas de auditório. Ah, programas de auditório. Transmitidos pela rádio. Produzidos pela rádio. Equipes da PRA7, tinha elenco de radioteatro e radiohumor. Radiohumorismo. Veja onde nós estamos. O que era isso? O auditório, o palco auditório, é claro, os microfones e tal. Atrás do palco, os camarins. E um outro estúdio que era denominado sala de ensaios. Tinha mais um piano lá. No auditório, um piano, né? No palco. Outro piano na sala de ensaios. Por quê? Porque os artistas, especialmente cantores e músicos, antes de ir para o ar o programa ao vivo, eles poderiam realizar os seus ensaios ali. Bom, isso era no térreo. No segundo pavimento, havia o estúdio Roquete Pinto. Roquete Pinto, como as pessoas sabem, foi o pioneiro da radiofonia no Brasil. Não é? Em homenagem a ele, o senhor Bueno colocou o nome do estúdio em Roquete Pinto. Esse estúdio era de gravação e também de transmissão ao vivo, por exemplo, de novelas, de eventuais debates que pudesse haver. E havia nesse estúdio imenso uma outra mesa de som que, inclusive, dela partia a gravação de discos de acetato. Brincando, gravava disco. Aqui. Gravadora de acetato. O que é o disco? Por que gravava? Porque hoje o que você ouve no rádio é gravado eletronicamente, né? Hoje um chip grava coisas imensas. Naquela época, os comerciais eram todos gravados em disco. A PRA7 gravava. Eu cheguei, como locutor no início, a gravar alguns, certo? Ah, agora você vai dar uma palhinha pra gente aqui. Qual a memória de uma empresa que o senhor, pode ser extinta, pode ser atual, que patrocinava lá o programa lá? Vamos ver. Qual programa? Ah, qualquer um que o senhor fez, uma empresa. Não, a PRA7 tinha uma infinidade de anunciantes. Eu estou dizendo o seguinte, gravar o que eu disse a você, por exemplo, quando o departamento comercial vendia uma cota publicitária para uma empresa e a empresa não tinha gravação pronta, porque a diferença é o seguinte, existe jingle e spot. Spot é gravação só de voz, locutor só falando, e o jingle é musical. Então, quando a empresa não dispunha de uma agência que tivesse gravado, ela poderia contratar que se gravasse. Eventualmente, os locutores da rádio poderiam gravar alguma coisa. Eu cheguei a gravar pouca coisa, enquanto eu era locutor. Mas eu quero dizer para você o seguinte, esse estúdio, ele tinha, miseravelmente, vamos dizer assim, uns 8 microfones. Esses microfones tinha de pedestal, de teto e de lateral. Ele tinha armado dentro do estúdio venezianas, vidraças, chuveiro, piso de madeira, piso de metal, pedra, certo? Por quê? Porque ali trabalhava o contra-regra. Contra-regra
é aquele profissional que produzia os sons para as radionovelas. Ele produzia cavalo, chuva, porta fechando, porta de geladeira, certo? Porta batendo. No início, o contra-rega chamava-se Tiririca, o Luiz Mozart, que mais tarde se tornou famoso por um programa de humorismo. Naquela época ele era contra-regra. Bom, Não é o Tiririca deputado, não. Não, É o Tiririca de Luiz Ribeirão Mozart, Preto, o saudoso Tiririca que é. faleceu. Então era o seguinte, neste momento, nesse estúdio, que tinha a gravadora também de acetato, disco acetato, que era imenso, o Roquete Pinto, anexo a ele tinha uma outra sala de ensaios, aí sem microfones, porque o radioator, antes de gravar a novela, há um ensaio sob direção de alguém. Inflexão de voz, entradas. O script de uma radionovela é uma coisa muito bonita de ver. Então havia essa sala. Anexo havia a sala do laboratório técnico, laboratório de equipamentos, que era dirigida, era operada pelo grande Jacinto Rodrigues da Silva. O Jacinto foi o homem que montou o equipamento da PRA-7. Ele já era uma pessoa, era um veterano da área e ele cuidava disso. E depois uma outra sala que era do radiojornalismo, certo? Esqueci de dizer que no primeiro andar havia a sala do radiojornalismo esportivo, certo? E havia a famosa discoteca da PRA-7. Hoje as emissoras de rádio não possuem mais discoteca, porque a internet, mediante convênio, fornece o que você quiser. Se eu disser agora, toca tal música, o seu operador que está lá do outro lado, ele aciona o botão e coloca no ar. Naquela época, eram discos. Tinha que pegar o vinil lá e colocar vinil, pra etc. tocar. Tal. Bom, a sala da discoteca era imensa. Quem trabalhava lá era nossa querida Mariângela, que está viva, graças a Deus, né? Que comandava essa discoteca. Então, por exemplo, o saudoso Porto Alegre, que os nossos ouvintes mais antigos hão de se lembrar, era o homem que a gente dizia que ele tinha discoteca na cabeça, ele sabia tudo. Ele fazia programa ao vivo, um programa ao vivo começava às 10 da noite e terminava às 1 da manhã, chamado Às Suas Ordens. Traduzindo, você telefonava para o programa e pedia uma música. Qualquer música. Qualquer. E a rádio tinha, certo? Isso é importante. E é o seguinte, ele não tocava imediatamente, ele tocava no outro intervalo. Porque enquanto estava tocando a música do anterior, ele ia à discoteca Buscar o disco. Então, se você ligasse e dissesse que queria ouvir, por exemplo, uma música... Altemar Dutra, vai. Qualquer música. Não, vamos pegar uma música estrangeira. Por exemplo, se você quisesse ouvir New York, New York. Ele perguntava para você quer ouvir com quem? Com Sinatra, com Tony Bennett, com Bing Crosby? Tinha tudo. Sabia tudo. Bom, essa discoteca monumental era uma coisa que devia estar num museu. Né? Devia estar no Museu da Imagem do Som, Exatamente. que aqui em Ribeirão Preto está capenga. Enfim, essa era a PRA-7. A programação da rádio era eclética. Era eclética. Tinha rádio-teatro, tinha rádio-humorismo. Na época anterior, isso foi antes de mim, o que eu estou agora relatando. A grande rádio brasileira era a Rádio Nacional do Rio de Janeiro. A Rádio Nacional produzia grandes novelas, uma das mais famosas que a população vai lembrar todo dia, é O Direito de Nascer. Não acabava nunca. Não acabava. E o horário nobre do rádio era à noite, hoje é de manhã. Naquela época era à noite. O rádio, por exemplo, às 20h30, entrava pontualmente o Repórter Esso, com o Heron Domingues, né? E em seguida, 5 minutos após, entrava uma atração tipo O Direito de Nascer e também, na sequência, se não me engano, um programa de humor de auditório chamado Balança, Mas Não Cai. Paulo Gracindo, aquele pessoal todo. A PRA-7 tinha isso.
tinha elenco de radioteatro e de radiohumorismo. E mais, a PRA7 tinha conjunto musical e tinha também, também uma orquestra, uma mini orquestra, certo? Quase uma orquestra. E tinha um conjunto para os programas de auditório. Então era uma empresa, podemos dizer que era assim, tipo a Rádio Globo, tipo a TV Globo, um grupo de comunicação grande. Não era um grupo, não era um grupo, era uma emissora apenas. É que ela era uma das pioneiras, né? PRA7, ela seria a 6ª emissora do país, certo? Porque os prefixos começavam PRA, né? Depois passaram para ZYR, né? Depois ZYZ. E vai indo, né? Na verdade, ela era uma grande emissora. Outra coisa, os equipamentos eram... Depois eu vou lhe contar uma história, se der tempo aqui, sobre equipamento. Mas a verdade é que trabalhar na PRA7 era o sonho de qualquer radialista. Deixa eu fazer uma pergunta. Nós estamos na iminência de uma empresa aqui de Ribeirão Preto completar 120 anos, que é o Grupo Santa Emília, que tinha o Banco Construtor, de Ederiksen, tudo. Esse povo era patrocinador da rádio na época? A Santa Emília não existia. Não, existia o grupo de Ederiksen, né? Isso. Eu creio que havia, sim. Então tá. Sim. Então, se eles eram patrocinadores, não são os nossos patrocinadores, vamos pedir um cascalho aí, porque tá na hora do patrocínio, né? Filho, vamos com o papai ali? Papai, onde estamos indo? Na Prever Campos Elíseos, filho. O que é isso, pai? Filho, a Prever é a empresa que cuida do nosso futuro com muito carinho. Como assim? Além de nos dar cobertura, emprestar aquela cadeira de rodas para a vovó, sabe aquela cadeira? É a Prever que empresta. Ela nos ajuda também no tratamento do dentista, filho. Tem várias outras coisas que ela faz. Vamos lá para você conhecer. Nossa, pai, é nova essa empresa? Não, a Prever tá aqui desde 1961. Foi seu avô José que me trouxe aqui pela primeira vez. Prever Campos Elíseos, cuidando da sua família, cuidando de você. Em Ribeirão Preto, ligue agora, 3434-1000. Gostei do chá com bolachas que serviram pra gente. Prever Campos Elíseos. Assistência familiar. Carinho, respeito e dedicação ao alcance de todos. Avenida Saudade 630. Fone 3434-1000. Quem ama seu pet, agora vai ficar mais tranquilo. Crematório Pet Prever. Um local onde você pode fazer uma despedida digna e uma fiel homenagem ao seu pet. Associe-se já e tenha vários benefícios ao plano Pet Prever. Condições especiais a partir de só R$ 6,99 por mês. Faça já seu plano. Seu pet merece essa despedida digna. Crematório Pet Prever. Avenida Saudade 630. Fone 3434-1000. www.crematoriopetprever.com.br. Crematório Pet Prever. Uma fiel homenagem. Você está acompanhando o Novo Show com André Rodini. Olha, hoje já tá no ar. Hoje nós estamos aqui recebendo o doutor Roberto Eck, profissional da área de direito, que se consagrou aqui na nossa cidade com seu escritório, atendendo a causas cíveis e tudo mais. Mas ele tem um histórico de cidadão ribeirão-pretano aqui, imbatível no conhecimento das estruturas das rádios que se formaram aqui mesmo, porque ele é um fã da mídia rádio, né? E a gente estava conversando aqui nesse momento. E hoje nós temos diversos equipamentos, uns mais antigos, outros mais modernos, e as rádios hoje elas estão franqueadas pelo Brasil todo aí. Hoje você pode ouvir rádio de qualquer lugar do mundo no seu celular. Tem até um programinha lá que chama Rádio Jardim, um negócio assim, que você aperta lá e você quer ouvir uma emissora de rádio em Melbourne, na Austrália, você vai lá e cai na estação de rádio que está tocando. Então, hoje a coisa mudou muito. Mas ele nos falava aqui dos equipamentos. Só que antes de passar o equipamento, eu quero lembrar você que se você ligar aqui, você vai concorrer a um par de convites para o show do Rod Stewart. Tem gente que nem conhece esse velho. Ele tá com 78 anos, é um super artista. Eu sou fã e eu estarei nesse show. Se bem que o show é no dia 29, dia 30, eu tenho que estar em São Paulo para o Encontro Nacional do Partido Novo,
partido que eu faço parte. Mas vamos lá, vamos ver o que o doutor Roberto tem a falar sobre os equipamentos, que ele falou que eram diferenciados. Os equipamentos eram de qualidade, todos importados, a maioria era a marca RCA Victor, né? Era uma coisa extraordinária. A PRA7 tinha 3 emissoras, transmitindo simultaneamente. Ondas médias, ondas curtas de 19 metros, que é uma onda internacional de longo alcance, e FM. Só que o FM, na época, não havia receptores. Vamos ver o que o Não ouvinte era- tem a falar. Aqui é o ouvinte que manda no programa. Alô, bom dia! Bom dia. É o Serjão, lá de Bonfim, ó. Não é, não. Não é? Não. Uai, uma voz... Uai, tá parecida a voz. Quem é É, que tá... é o Mirim. Ô, Mirim, tudo bom? Marido da Ana. Tudo bem? Isso. Marido da Ana é ruim, hein, Mirim? O Mirim do Fusca. Isso. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem. Eu só queria te falar Você está perguntando da rádio, eu lembro da Rádio Colorado. Você lembra, Mirim? Na Avenida da Saudade, em cima do Paulista, Clube Paulista, Ah, tinha um programa do Inhocado, que era o Delírio do Pandeiro, Meu Jornal e Seu Café. olha isso. Ele tinha um programa lá. Você ouvia? Inclusive, eu aprendi a tocar pandeiro com ele. E nós íamos tocar lá, o Tuca no violão, eu no pandeiro, tinha um programinha cedo e à tarde, lá, Meu Jornal e Seu Café, a Delírio do Pandeiro. Na rádio ele era Inhocado. Você que tocava ou não? É, Olha aí! Então você participou de um programa de rádio, é isso? não, eu ia lá no Tuca no violão e eu no pandeiro fazendo ali. Ó. Que coisa, ô Mirim. E agora eu vou passar pro doutor Roberto aqui, mas ele já tá aqui todo discordando que não é a mesma rádio. É ele que vai explicar aqui. Espera aí, fica no ar. Pode falar, doutor. Não, é o Rádio seguinte. Colorado. Ouve aí, ó. Bom dia, meu caro. Bom dia. dia. É o seguinte, provavelmente o que ele está falando, eu não disse que não é isso, eu disse que é o seguinte, a Colorado era instalada na Rua General Osório, onde hoje aliás, o Hotel Stream Palace. Eu lembro também. É o que você está falando, naturalmente deve ter sido uma transmissão de programa no antigo Clube Paulista, na Avenida Isso, era Saudade. em cima, mas era transmitido pela Rádio Colorado. Isso, aí sim. Aí então está esclarecido. Pronto. Aqui, assim, a gente mostra ao vivo na rádio aqui, CMN. Ô Mirim, Oi. manda um abraço pra turma aí e eu Falou. vou. E ele tá terminando de falar daqui desses equipamentos. Eu lembro, esse Victor, esse equipamento é um que tinha um cachorrinho com gramofone, RCA, né? a voz do dono, né? A voz do dono. É, Então, tá RCA bom. Victor. Eu tenho um primo que está no PR7 aí, uma prima, a Maria Ângela, Maria e o Ângela. Vitor Venturi, que era o locutor. Vitor da- Venturi, grande amigo, foi locutor da É PRS. meu primo. Na minha época, inclusive. Olha Isso, que foi- coisa. Muito Depois bem. ele foi para Brasilense. Ô Mirim, passa o número do seu telefone aí que você vai concorrer a um show do Rod Stewart pra você levar a Ana aí pra vocês darem uma namorada lá. Alô, 991 991 56 56 28 28 74. 74. Tá anotado, meu caro. Um bom Alô. dia pra você, viu? Alô, Deus que um abraço. abençoe. Esses dias eu fui lá na Ana, ela faz um sabão de coisa maravilhoso. Fala pra Ana que eu tô usando sabão até hoje, viu, Mirim? E acabei ganhando até uma panela de ferro dela lá que tava encostada lá. Já fiz umas 3 polentas nela. É uma delícia, viu? Obrigado. Então, voltamos então aos equipamentos, né? É o seguinte, para... Agora eu acho que o senhor não vai mais conseguir. Vamos Não, ver. pois não. Alô? Bom dia. Um aí, viu? Hã? Você errou por um. Você viu aí? Você já é o próximo, é o Serjão aí, ó. Mas você viu que a voz do Mirim é meio parecida com a sua. Como o Mirim não ligava aqui fazia muito tempo, aí eu confundi mesmo. Tá tudo bem, Sérgio? Tudo bem, graças a Deus. Você. Dessas rádios aí, o senhor chegou a ouvir alguma? Cheguei, opa. Qual? Ai, Colorado, Brasilense, que mais? Uai, não sei, você que ouviu? O Fih tem 63 anos de idade, ô. É menino ainda, você não vai lembrar de tudo. E por sinal é hoje, viu? Parabéns, toca um parabéns aí pro meu grande amigo Sérgio. Vamos ver, tem parabéns aí?
Rádio é assim, uma rádio que não tem um parabéns na fita assim, nós vamos ter que... Ó, bota podcast aí, porque rádio acabou agora. Não tem uma... Tá pelejando, já vai ser um parabéns pra você. Aí. Parabéns pra você. Parabéns, meu amigo, Deus te abençoe, viu? Deveria chamar João, né? Hã? João, não por quê? Não, é dia de São João. Ah, hoje é dia de São João, verdade. Hoje vai ter uma festa junina aí em Bonfim ou não? Vai ter um arraial lá na praça. Lá na praça? Ei, beleza. Então tá bom. Um ótimo dia pra você, meu querido. Tudo de bom, viu? Igualmente. Tchau. Tchau. Aqui, o ouvinte que faz um programa. Mas vamos lá. Voltando aqui a nossa... O senhor dizia... Não, eu dizia que, à época, nós tínhamos equipamento que nenhuma outra emissora tinha. E vou dizer mais, mesmo em São Paulo, poucas emissoras, à época, dispunham do equipamento que a PRA7 dispunha. Vou lhe dizer microfone volante sem fio. Para ir, por exemplo, no estádio? Sim, para qualquer transmissão. É evidente que a tecnologia era diferente. Hoje um repórter que faz o que eu fazia na época, ele leva um celular no bolso, conecta na emissora e a transmissão é perfeita, ok? Na época não havia celular. E só havia microfones com fios. A PRA7 tinha microfone sem fio. O interessante é que, qual era a configuração dele? Ele parecia uma lata de azeite. Ó, Bertinho Scandiuzzi. Ô, Bertinho, você precisa ligar no telefone sem fio, pô. Ou no telefone de fio. Peraí, já fala no Viva Voz aqui. Meu ouvinte, peraí. Bom dia, Bertinho. Bom dia, André. Bom dia, meu grande amigo, doutor Edson Eck. Bom dia, meu caro. Prazer em ouvi-lo. Abaixa o rádio aí pra não dar microfonia, meu amigo. Olha, rapaz, que satisfação estar ouvindo a história desse homem que conhece tudo de Ribeirão Preto. Inclusive a história do canarinho, hein, doutor Edson? Claro, vou falar dele já. Aí, ô Bertinho, eu gosto do Bertinho. O Bertinho é o nosso decano da Câmara Municipal. Eu também gosto muito dele. Um abraço pra você, Bertinho. E ele acorda cedo e fica ouvindo rádio. E eu, de surpresa, um dia desse, ele falou assim: ô, Rodine, eu ouço o seu programa. Eu falei, mas não é possível que você... Aí ouve mesmo, aí, ó, tá aí. Um abraço pra você, Bertinho, vai ouvindo. Você não vai concorrer ao par de convites, porque você não ligou no telefone com fio. Eu só quero lembrar o doutor Edson do programa Hora da Criança, o Silveira Lima. Quantas vezes eu participei aos domingos de manhã, o programa do auditório. Wilson Gasparini, no auditório, Sim. A Hora da Criança. Isso. É uma coisa maravilhosa ouvir essa história, viu, doutor? Recordar, Ribeirão Preto tem história maravilhosa. Graças história a Deus. Bonita. Muito bom, Bertinho, bem lembrado. Esses programas de auditório marcaram época. Nós tínhamos aqui um grande animador de auditório que teria sido o preceptor do Silvio Santos no Rio de Janeiro, quando o Silvio Santos era camelô vendendo produtos na barca Rio-Niterói. Silveira Lima, saudoso Silveira Lima, trabalhou aqui, tinha um programa de auditório aos domingos que começava às 11 da manhã, terminava às 7 da noite, ao vivo, no auditório. Enfim, Bertinho, essas reminiscências fazem bem para nós que somos... Não vamos dizer... jovens há mais tempo. Não, nós somos antigos, somos idosos, né? Tá certo? Então, isso faz muito bem, essas recordações. E realmente você lembrou bem, aí tinha a Hora da Criança, que era o Wilson Gasparini, que apresentava de manhã também, né? Ao vivo. Enfim, coisas boas do passado, meu caro. Muito bem. Ô Bertinho, você precisa baixar o volume do seu rádio aí, que tá dando microfonia. Feliz final de semana para vocês todos seus ouvintes, ouvindo essas histórias maravilhosas, esse moço aí, ó, esse grande competente advogado da nossa cidade de Ribeirão Preto. Então tá bom. Forte abraço para você, Bertinho. Um abraço, Bertinho. Muito obrigado. Já voltou aqui. Bom, aí você vê como é que é a audiência. A turma tá ligada no rádio mesmo, viu? Mas vamos ao microfone sem fio. O microfone sem fio, ele para transmitir o som para o estúdio, ele necessitava de uma
necessitava de uma estação, vamos chamar assim, receptora conectada ao telefone, não é? Digamos que eu saísse com esse aparelho para fazer uma entrevista com o vereador André, lá na Câmara, no local, uma entrevista. Hoje seria diferente, mas eu precisaria que o meu operador fizesse uma conexão no telefone lá, ele ligava para o estúdio e claro, o microfone era com bateria, não é? Ligado o microfone e transmitia normalmente. Então, você poderia, ele tinha uma distância, se não me engano, de até uns 100 metros, ele captava a onda, né? A capacidade de transmissão dele. O resto era por fio. E com isso, era permitido e era possível que se fizessem grandes coberturas jornalísticas. E uma delas, que eu me honro de ter feito, foi quando o grande jornalista Hélio Fernandes, que era irmão do Milor Fernandes, e era... Milor Fernandes, o escritor. Humorista. O Hélio Fernandes, jornalista carioca, um dos maiores jornalistas de todos os tempos. Ele era testemunha ocular da história política do país. O Hélio Fernandes foi confinado na ilha de Fernando de Noronha pelo governo, na época militar. Isso ocorreu em 1967. Ele foi confinado por 30 dias na ilha de Fernando de Noronha e depois transferido para Pirassununga, para o quartel do Exército em Pirassununga, o quartel de cavalaria, ficou mais 30 dias. E esse episódio teve uma repercussão internacional. O mundo inteiro comentava isso. Por quê? O presidente Castelo Branco havia falecido uns dias antes do fato, né, antes dele ser confinado. Ao falecer, houve aquela repercussão e o Hélio Fernandes fez um texto bem ácido a respeito do Castelo Branco. E aí o regime militar determinou que ele fosse confinado. Ele permaneceu lá, no retorno, isto é, vindo para Pirassununga, estava na base aérea, aliás, na Academia da Força Aérea em Pirassununga, estavam dezenas de jornalistas esperando, né, a chegada, porque todos queriam, no mínimo, uma palavra do Hélio Fernandes ao descer do avião. Só que ninguém tinha o microfone volante como nós tínhamos, e eu estava lá. Essa história é interessante porque antes da chegada do avião, do pouso do avião da FAB, um coronel, comandante da academia, nos reuniu, os jornalistas, e fez uma preleção. Disse, olha, vou mostrar aos senhores aqui no pátio de taxiamento da aeronave uma faixa da qual os senhores não poderão passar. Se passarem, nós não nos responsabilizamos, né? Quer dizer, isso aqui é segurança. O avião vai pousar ali, assim, assado, né? E não haverá possibilidade de alguém invadir essa faixa. É uma questão de segurança e tal. Tudo bem. Estava todo mundo lá, pessoal com gravadores grandes, porque também os gravadores eram pequenos, né? E eu estou lá com minha lata de azeite, né? Parecia uma lata de azeite. Pequenininho, né? Então, relativamente não, pequeno. Era grande, com antena grande, era tudo grande, certo? Mas era portátil. E sem fio, né? Uma lata de 20 litros de azeite. Pois é. Bom, o fato é o seguinte, o avião pousou, taxiou, todo mundo ali na expectativa de pegar uma palavra do Hélio Fernandes, mas eu estava aguardando. Do meu lado tinha um cidadão que na época não era gordo, era magro, depois eu vou dizer o nome dele. Era um famoso repórter de São Paulo, né? Quando o avião terminou e abriu a porta, eu invadi a faixa e todos vieram atrás. Só que eu já entrei falando direto no ar aqui na PRA7 com o microfone. E meti o microfone na boca do Hélio Fernandes, ele deu uma entrevista que todos ali tiveram que ouvir e não podiam transmitir. Exatamente. Só a PRA7 transmitia. Só a PRA7. Que beleza. Isso foi um acontecimento, assim, para mim, extremamente gratificante. Que beleza. Agora, como é que chegamos a isso? O avião estava programado que ele ia chegar, acho que era
10h30 da manhã, vindo lá do Recife, né? De Fernando de Noronha, Recife. Eu fui para Pirassununga, cheguei lá às 4 da manhã para ver onde é que eu ia conseguir pedir uma instalação de telefone. Porque tem mais uma outra coisa naquela época. O repórter, dadas as circunstâncias, você para fazer uma matéria fora, externa, e uma equipe com você, e um operador de som levava o gravador imenso, certo? Né? O motorista, né? E depois o repórter gravava. O operador te dava o microfone para você começar a falar se quisesse. Era assim a coisa. Então me fala uma coisa, motorista, a PRA7 tinha veículos, tinha carros? Na minha época ela já não tinha um carro próprio, mas tinha um carro de praça que ficava à disposição. O famoso Eugênio, que eu chamava de Eugen. Se ele estiver me ouvindo, vai lembrar disso. O Eugênio, ele tinha a praça onde? Ali perto da PRA7, perto ali do próximo. Ele atendia todos nós. Bom, aí nós saímos daqui, chegamos às 4 da manhã, e eu falei, vamos dar uma volta nas imediações da Academia da Força Aérea e ver se há possibilidade de algum telefone lá para alocar um telefone, né? E tinha um pequeno sítio nas imediações. Perguntei para o técnico, daqui dá para captar o som a X metros? Ele falou, dá para captar. Tá bom. Fui lá, era um casalzinho simpático, idosos e tal, me apresentei, falei, eu precisava usar o seu telefone. Ah, pois não, pode usar e tal. Muito bem, só que eu queria alugar o seu telefone. Como alugar o meu telefone? Não, alugar, eu quero bloquear o seu telefone. Aí expliquei para ele que se ele concordasse, nós pagaríamos, certo? Para bloquear o telefone dele aquele período, da manhã até quando eu quisesse. Não é? Ele se convenceu e autorizou. E aí o técnico foi lá, plugou o telefone, eu já fiz o primeiro contato com a rádio aqui, já entrei no ar com um boletim rápido, dizendo que estava em Pirassununga e que estávamos aguardando o jornalista Hélio Fernandes, fiz todo o briefing né, da matéria. Funcionou perfeitamente, aí fiquei tranquilo. Aí falei com a direção embaixo, aqui na rádio, o pessoal da técnica falou, olha, a hora que eu der um sinal no microfone, que eu ligar o microfone, que você vai ouvir a hora que eu ligar, você interrompe qualquer programa que estiver no ar. Ao vivo. Que eu vou estar ao vivo, porque aí não posso ficar esperando. Né? E foi o que aconteceu. Que beleza. Aí, quando o Hélio Fernandes pisou na terra em Pirassununga, o microfone estava ligado e eu já estava falando. E esse cidadão magrinho que estava do meu lado durante a espera ficou desesperado, porque ele era repórter na época da Difusora São Paulo, que era a emissora que fazia o grande jornalismo na época. Esse cara mais tarde ficou gordo e depois até disputou o Senado da República, chamava-se Ferreira Neto. Ele não conseguia. Aí você fica todo orgulhoso de uma coisa dessa. Ele falou, mas como? Eu falei, meu amigo, isso aqui é a PRA7 de Ribeirão Preto. Isso aqui não é a Difusora. Muito bem, é um caos. Para quem gosta de boa história, hoje nós temos muitas, mas estamos acabando o programa. Infelizmente, está chegando a nossa hora e eu quero agradecer a todos que participaram aqui, né, aos que ouviram e não puderam participar por telefone, e deixar aqui o nosso programa sempre à disposição de quem tiver uma história boa para contar. Se você ajudou a construir a história de Ribeirão Preto, se você até hoje está construindo a história de Ribeirão Preto, ou se você quer ajudar a construir e está precisando de uma oportunidade para vir entregar a sua voz aqui para os nossos ouvintes, a rádio está sempre de coração aberto. Doutor Roberto, antes de irmos, a carreira jurídica do senhor, eu gostaria, nós não temos muito tempo, temos uns 2-3 minutos, se o senhor pudesse nos explicar quais foram talvez um caso que o senhor tenha pegado, que tenha sido diferente, teve alguma passagem no meio jurídico que vale a pena ser contada para os ouvintes? Certamente há aquelas que a gente mais, vamos dizer assim, tem recordação, mas são aspectos processuais, né? Eu já fiz boas defesas, acredito que de bom resultado, né? Eu faço muito tribunal do júri, não é?
fiz algumas defesas aí difíceis, graças a Deus fomos bem. Enfim, para puxar algo mais propriamente dito, até não é conveniente. Né? E não é ético. E não é ético. Tá certo. Exato, o senhor que é um defensor da ética exatamente. também não poderia me dar o luxo de nos oferecer uma pérola. E eu só terminaria dizendo a você, se houver um minuto, claro, que nós cobrimos também com o microfone sem fio a primeira passeata estudantil de Ribeirão Preto, subindo a Rua Visconde de Inhaúma, chegando até a Praça da Catedral, e ao passar a passeata, o curso da passeata pela Visconde de Inhaúma, em frente o portão principal, a porta principal da Associação Comercial, e saía daquele prédio o saudoso e grande advogado, o doutor Orlando Jurca, que tinha sido deputado estadual, um dos mais brilhantes advogados do Brasil. Ele saía, ele tinha sido cassado como deputado estadual, e ele estava se solidarizando com os estudantes. Ele foi vítima de uma agressão brutal por parte da polícia ali. E eu transmiti isso ao vivo. Com o microfone. Com o microfone. Estávamos eu e o grande jornalista Álvaro Neto. Álvaro Neto, que está aí, graças a Deus, que foi também no passado um grande radioator. Olha, e nós cobrimos esse acontecimento até a Catedral, mas aí tem uma outra história que não dá tempo de contar. Quem sabe numa próxima vinda do senhor aqui nós vamos contar mais histórias. Muito obrigado a vocês que, com o patrocínio de Prever Campos Elíseos, participaram aqui do nosso programa. Para encerrar, os nossos agradecimentos e o nosso comercial, que hoje nos ajuda a levar a voz a todos vocês. Muito obrigado, um forte abraço e até a semana que vem, se Deus quiser. Forte abraço. E aqui, semana que vem de volta no mesmo horário com o novo show, André Rodini.